É difícil imaginar a ceia de Natal ou o jantar de Ano Novo sem as tradicionais nozes, castanhas e frutas cristalinas, não é mesmo? A tradição de comer esses alimentos veio da Europa e hoje é comum nas ceias aqui do Brasil. Sejam misturadas a pratos especiais ou mesmo comidas individualmente, essas iguarias fazem a diferença no cardápio das festividades. Nessa época do ano, além dos chocolates, que são bem tradicionais no Natal, as frutas desidratadas, que também são conhecidas como frutas secas, as ameixas, os damascos, as uvas passas, outras frutas desidratadas em geral são bem procuradas. Também as frutas cristalizadas. A diferença das desidratadas para as cristalizadas é que nessa cristalizada a gente tem a adição do açúcar. Então, normalmente ela é utilizada em panetone ou em alguns bolos, onde a gente acaba tendo um sabor mais adocicado por conta dessa fruta cristalizada. Quais são os benefícios desses produtos? Eles vão ser ricos em fibra, principalmente pelo fato de ser uma fruta, acaba tendo uma concentração significativa de fibra, vitaminas, minerais. O que a fruta desidratada perde em relação à fruta tradicional é a água. Como ela foi desidratada, perde-se a quantidade de água, então acaba mantendo os outros nutrientes e perde um pouco essa quantidade de água pelo processo de desidratação. As frutas desidratadas são ótimas fontes de vitaminas e minerais. O seu consumo deve ser moderado devido ao alto teor calórico, mas se aliado a uma alimentação equilibrada, traz enormes benefícios à saúde. De tudo nós precisamos ter um limite, um bom senso na hora de consumir, Quando nós estamos falando, por exemplo, de frutas cristalizadas, a gente tem aí o açúcar, então depende de cada situação. Se eu estiver falando de um paciente diabético, de uma pessoa que precisa perder peso, então tem que ter um controle até por conta desse açúcar. As frutas desidratadas, que não contêm açúcar, já são até mais saudáveis, digamos assim, mas pelo fato de ter naturalmente a frutose, que é o açúcar da fruta, ter bastante fibra, isso pode interferir, por exemplo, em funcionamento intestinal. Então, no excesso, pode não ser interessante. O programa Você Sabe Fazer vai trazer algumas dicas que podem te ajudar na utilização desses produtos. Eles podem ser incluídos nos bolos, nos panetones, onde a gente consegue agregar um sabor doce sem colocar tanto açúcar. Sempre que a gente tiver frutas desidratadas, oleaginosas, próprias frutas cristalizadas, nós conseguimos diminuir a quantidade do açúcar na preparação. Então, deixa uma preparação mais saudável, com uma menor concentração de açúcar. Além disso, elas podem ser utilizadas numa sobremesa, além de um bolo, pode ser uma sobremesa, num creme, onde a gente às vezes consegue formar esse creme com uma oleaginosa, por exemplo, com uma castanha, com nozes. Então, ao invés de usar excesso de creme de leite, excesso de leite condensado, muitas vezes a gente consegue preparar um creme utilizando as oleaginosas também. E aqui eu estou vendo vários produtos aqui naturais também. E quais são os mais procurados, o que os homens e as mulheres mais compram aqui na Empório? Nozes são bem procuradas nessa época, as castanhas do Pará, independente da época do ano, elas saem muito bem e nessa época certamente aumenta muito a demanda das passas. Uva passa, tanto a branca quanto a escura, a ameixa seca, sai bastante. A procura pelos panetones nessa época aumenta também e até essas misturas de bolo, onde a gente já tem a fruta cristalizada, que a pessoa só mistura aí os úmidos, mistura fruta, mistura os ovos, ela já consegue ter, não exatamente um panetone, mas um bolo de frutas cristalizadas, por exemplo. Então, essas preparações, os chocolates também, quem está fazendo um processo de reeducação alimentar, que procura evitar o excesso de açúcar também nessa fase, nessa época, acaba procurando chocolates mais amargos. Então, nessa época sai muito os chocolates, até essas versões mais amargas, ameixa seca, uva passa, nozes e castanhas normalmente são bem procuradas nessa época. E para finalizar essa matéria, vamos sortear vários produtos que foram falados durante esta reportagem. E aí, para você saber um pouco mais o que vai ter nessa cesta, a Vera vai nos mostrar agora. Então, nós selecionamos essa linha de produtos que nós comentamos aí durante a matéria. Uma das opções é o bolo de frutas cristalizadas, então na verdade é uma mistura para que você prepare o bolo em casa, Tem uma etiquetinha que vai estar explicando aí como que é o preparo. Tanto o bolo de frutas cristalizadas quanto o bolo de castanhas e uvas passas. Então tem o passo a passo na etiqueta e a pessoa consegue fazer o bolo, ele é bem prático de preparar, porque tem todos esses ingredientes saudáveis que nós comentamos durante a matéria e é um bolo integral
que vai dar bastante sensação de saciedade. Além disso, para as opções desses bolos ou alguma outra preparação que for feita em casa, esse achocolatado que ele é rico em cacau e o açúcar que tem nele é mascavo, também pode ser usado como cobertura. Normalmente ele é utilizado para essas finalidades, além do achocolatado tradicional, e ele tem uma boa aceitação. As opções de chocolate, tanto as linhas mais amargas quanto as opções ao leite, também elas vão estar presentes nessa cesta então. Além disso, para quem não come ou quem gostaria de experimentar, por exemplo, os chocolates de alfarroba, que é diferente do chocolate de cacau, vão ter 2 barras de chocolate à base de alfarroba, que ela é uma planta que substitui o cacau, né? Com sabor semelhante, porém não exatamente igual. E além disso, as uvas passas, as frutas cristalizadas, que pode ser usada em preparação tanto doce quanto salgada, ameixa seca e também esses petiscos que, como a gente comentou, os homens gostam mais das versões mais salgadas, as mulheres as opções mais neutras ou doces. Então esses aqui de pistache, o mix com frutas desidratadas e oleaginosas, que pode ser usado de lanche também, a amêndoa salgada vai estar presente na cesta e algumas barrinhas de cereais que vão ter uma mistura de sementes e oleaginosas. Aí tem alguns sabores, nozes e canela, tem a de sementes e tem essa aqui que é a tradicional, né? Então esses vão ser os ingredientes que vão compor a cesta aí de quem for o sortudo. Então aproveite para participar desse sorteio e para participar é fácil, basta você acessar a página do programa no Facebook, que é facebook.com/você sabe fazer. Siga o regulamento e aproveite para participar. E também venha conhecer aqui a loja Empório Produtos Naturais e aproveite para comprar o seu presente de Natal e os produtos naturais que tem aqui na loja.